A aula de hoje vai ser sobre plano inclinado sem atrito. Então, o sem atrito aqui, a gente não precisa se preocupar com a força de atrito que poderia surgir caso fosse com atrito. A gente vai ver a base desse processo aqui, depois a gente vai ver com atrito e vai ver que só tem acréscimo da força de atrito em questão. No caso aqui, eu tenho um objeto sobre uma superfície inclinada. Pensa o caderno de vocês. Vocês colocam a borracha em cima dele e vai inclinando esse caderno. Então, vocês vão perceber que a borracha, até uma certa angulação, ela fica parada, né? E aí, a borracha, para ela entrar em movimento, quem será que está causando esse movimento? O objetivo nosso é entender isso. Então, a primeira coisa que a gente faz aqui é o seguinte, ó. Eu vou definir as forças que atuam. Então, as forças verdadeiramente atuando são as em azul aqui, ó. Então, eu tenho o quê? Eu tenho aqui, atuando nesse meu plano inclinado, a força normal. Então, é o plano fazendo força na caixinha. E eu tenho a força peso vertical para baixo, puxando o objeto para baixo, independentemente do plano. O plano, ele tem sempre o ângulo de inclinação, que é chamado de, que eu estou chamando de θ aqui, que é o ângulo de inclinação do plano. Esse ângulo aqui é o mesmo entre a força-peso e o eixo Y que eu estou colocando aqui. Gente, primeira coisa que vocês têm que entender, eu sempre vou usar uma referência, a referência vai ser o plano cartesiano. O plano cartesiano eu vou desenhar ele sendo que a origem é bem no meio do objeto que eu estou analisando. Tudo bem? E aí, eu vou ter o quê? O eixo Y perpendicular ao plano e o eixo X perpendicular ao Y. Tranquilo? Então, o que que significa? Que o eixo X é paralelo à superfície do plano e o eixo Y fica exatamente em cima da normal. Tranquilo até aí? Quando eu desenho a força normal e a força peso, repara que a força peso ela está formando um certo ângulo com o eixo Y. Todo mundo consegue ver isso? Sim? Esse ângulo aqui é o mesmo de inclinação do plano, tá certo? Todo mundo pegou? Então sempre vai ser este ângulo aqui entre o peso e o eixo Y é o mesmo da inclinação do plano inclinado. Tranquilo? O que que é 90 graus? Aqui? Depende, pode ser que não. Você pode ter um plano inclinado que começa de um lado e termina do outro. Não tem problema não. Isso não vai interferir também no que a gente vai analisar, tá? Olha só, essa força-peso está formando um certo ângulo, então quer dizer que ela pode ser decomposta. Ou seja, eu posso pegar o peso e quebrar ela em duas partes. O PY, que seria na direção Y, e o PX na direção X. Ok? O que, que o PY está fazendo? Ele está gerando aqui ó, a necessidade da força normal. Então eu consigo calcular o valor da força normal se eu souber calcular o PY. Tranquilo? E o PY vai ser o quê? PY vai ser o valor do peso vezes o cosseno do ângulo. Tranquilo? E o PX, ele vai estar paralelo à superfície aqui, ó. O PX é o valor do peso vezes o seno do ângulo. Quem vocês acham que é responsável por o objeto sair deslizando no plano inclinado ali? O PX. Então ele aqui vai ser o que a gente vai conseguir analisar a aceleração do sistema, tá? O que que a gente faz? Normalmente a gente analisa em cada direção separadamente. Então eu vou analisar no eixo Y e vou analisar no eixo X. Tranquilo até aí? No eixo Y, o que que eu faço? Eu analiso a força resultante na direção Y. Aí eu pergunto para vocês, nessa situação que a gente tem aqui, o objeto está movendo na direção Y? Não. Então a força resultante é zero. A força resultante aqui seria o quê? A diferença entre a normal e o PY. Então isso comprova que a normal tem o mesmo valor do PY. Tranquilo? Se eu quisesse saber o valor dessa normal, o que que eu fazia? Pegaria o peso, multiplicaria pelo cosseno do ângulo. Tranquilo até aí? Depois a gente vai fazer exercícios assim. Quando eu analiso o eixo X, olha o que está acontecendo. Nessa direção, pode ser que o objeto se mova, dependendo da inclinação que eu tenha, correto? Se ele vai se mover, ele vai ter uma aceleração. E aí eu posso fazer, ó, a força resultante em x é a massa do objeto vezes a aceleração. O que que é a força resultante em x? Nesse caso, a gente só tem a força px. Então, px é igual a massa vezes a aceleração. Olha só que interessante. Vocês acham que o objeto descendo o plano inclinado depende da massa? Depende? Hã? Vai depender da massa?
Não, aqui, nessa situação, sem atrito. Depende da massa? Vamos descobrir. Ó, o Px, o que que é o Px? É o valor do peso vezes o seno do ângulo, correto? Isso vai ser igual a massa vezes a aceleração. Vamos manipular. Como é que calcula o peso? Massa vezes gravidade vezes o seno do ângulo. Isso vai ser igual a massa vezes a aceleração. Matematicamente, eu posso fazer o quê? Eu posso cortar a massa do lado esquerdo com a massa do lado direito. Lembrando que eu só posso fazer isso se existir multiplicação ali, tá? Se tivesse uma soma acontecendo em um dos lados, eu não conseguiria fazer. Só se todos os termos tivessem a massa. Tranquilo? Então, no caso que está ficando o quê? O valor da aceleração do objeto depende da gravidade vezes o seno do ângulo. Show? Então quer dizer o quê? A massa não interfere para eu calcular a aceleração desse corpo. Então vai acontecer, gente, de exercícios você não ter o valor da massa. Aí você vai falar assim, David, não tem como fazer, tá faltando dados. Aí eu vou falar, não precisa, Jovem. Ok? Tranquilo até aí? Sim ou não? Tá. Então eu vou dar uma pausinha aqui para vocês poderem copiar essa relação que eu são. Plano inclinado com atrito. Todo mundo concorda que o desenho é o mesmo, né? A única mudança agora que eu vou ter aqui é que existe a força de atrito. Se o objeto tende a descer o plano inclinado, a força de atrito é contrária a isso. Correto? Quando a gente analisa as direções, no eixo Y, eu vou ter o quê? Normal igual a PY do mesmo jeito. Show de bola? O que muda agora no eixo X? A força resultante em X é a massa vezes a aceleração. O que que é a força resultante? Aí eu olho, ó, no eixo X aqui, eu tenho peso puxando o objeto para se mover e força de atrito resistindo. Então eu vou ter Px menos força de atrito é igual a massa vezes a aceleração. Tudo bem até aqui? Agora eu vou desenvolver só para vocês verem um negócio curioso. Ó. Como é que calcula o Px mesmo? É o valor do peso vezes o seno do ângulo. Menos. Como é que calcula a força de atrito? É o coeficiente de atrito vezes a normal. Isso aqui é igual a massa vezes a aceleração. Agora, olha só, vamos trabalhar um pouquinho nessa ideia. Vou puxar aqui para cima para a gente dar continuidade à nossa análise. O peso é o quê? Massa vezes gravidade, vezes o seno do ângulo, menos coeficiente de atrito. A normal é o quê? É o valor do PY, não é? E o PY é o quê? É o peso vezes o cosseno do ângulo. Então, no lugar da normal, eu vou colocar mg vezes o cosseno do ângulo. Isso vai ser igual a massa vezes a aceleração. Todo mundo concorda? Repare o seguinte, eu não tenho uma subtração ocorrendo aqui. Para eu conseguir cortar a massa tem que estar presente em ambos os termos. Então, ó, aqui eu tenho massa, aqui eu tenho massa e aqui eu tenho massa. Então eu posso cortar, não posso? Sim ou não? Por que você está concluindo que não? Vai não, é. Aqui, ó. Não, você não vai subtrair elas. Você vai cortar a massa com essa massa. Ah, por que que eu posso fazer isso? Vamos lá. Eu posso colocar a massa em evidência. Ficaria o quê? M, entre parênteses, G, vezes seno de θ, menos coeficiente, vezes G, cosseno de θ. Isso vai ser igual a massa vezes a aceleração. A massa está multiplicando aqui e a massa está multiplicando aqui. Eu posso o quê? Cortar. Então quer dizer que a aceleração, quando tem atrito, depende do quê? Da gravidade vezes o seno do ângulo, menos o coeficiente vezes a gravidade, vezes o cosseno do ângulo. Beleza? Então quer dizer o quê? Aparece aqui, ó, a relação com o atrito, ó, que não tinha na outra. Show de bola? Dúvidas? Então,
Aí está. Maravilha? Deu o tempo exato. Vou congelar aqui para vocês terminarem de copiar. Muito bem. É, galera, só sei de uma coisa, a França ontem meteu um sacode. Hã? A ver. Oh, mas o foda foi aquela meia bicicleta que não foi no gol. Foi na trave.